sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou juntinho de vocês no dia de hoje para a gente conhecer e explorar mais um conteúdo de Educação Física. Vamos verificar qual será a nossa aula hoje? Nossa aula é a número 12, o nosso objeto de conhecimento, esportes de precisão e o detalhamento, boliche, curling e jogo de dardo. E aí, estão curiosos para saber o que são todos esses jogos e quais são as suas características? Então vem comigo! Muito bem, alunos, como vocês viram, hoje o nosso objeto de conhecimento são os esportes de precisão. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu quero que vocês observem essas imagens. Olhando essas imagens, vocês conseguem perceber que tipos de esportes são esses? Eu tenho certeza que um ou dois vocês irão, ou vocês já conhecem, né? O outro vocês irão conhecer aqui na nossa aula. E aí, vocês conseguem identificar? Então, aqui ao meu lado, esse primeiro, nós temos um jogo de dardo. Vocês já tiveram oportunidade de brincar? Sabe qual é a dinâmica desse jogo? Se não sabe, não tem problema, porque vocês irão aprender na aula de hoje. Na imagem da ponta de lá, nós temos o curling. Já ouviram falar? Ele é um esporte, né, muito praticado ali nos Jogos Olímpicos de Inverno. É isso mesmo, vocês sabiam que existe? São esportes que são praticados no gelo e na neve. E vocês vão conhecer um pouquinho desse esporte também. E aqui embaixo nós temos o boliche. É uma atividade super divertida que tem tanto como competição quanto para o lazer também. Bom, agora que vocês já sabem pelo menos o nome de cada uma dessas atividades, desses esportes, pergunto a vocês, qual será a semelhança entre eles? Porque olhando para a imagem, a gente não consegue perceber muita coisa não, até porque os espaços onde eles são praticados são diferentes, os equipamentos também são diferentes, mas tem uma ação que ocorre aí durante o jogo, cada um deles, que faz com que eles se assemelhem, que é justamente isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos definir o que são os esportes de precisão. Vamos lá? Então, olha só. Os esportes de precisão é um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo. Então, pela definição, já deu para a gente entender, né, a semelhança que existem entre as três imagens que eu apresentei para vocês, que apresentam o quê? Esportes, né? A gente tem ali o boliche, nós temos o jogo de dardo e nós temos o curling. Se a gente for observar, todos esses possuem aí esse ato de lançar, de arremessar ou de acertar um alvo específico. Principalmente esse, né, de acertar um alvo em específico. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês, na verdade, eu trouxe vários exemplos. Nós temos o golfe, a sinuca, o boliche, o tiro esportivo, o tiro com arco e flecha, dardos, o croquet, o curling e a bocha. Todos eles, se a gente for pensando aqui, né, visualizando o jogo na nossa memória, o que a gente consegue perceber? Que em todos eles a gente tem que atingir um alvo, né? Que nem aqui o caso das nossas imagens. O curling, vocês vão conhecer, mas precisa atingir um alvo ali dentro de uma pista. Aqui, o jogo de dardo, você tem que acertar ali o seu alvo e dependendo do local, você tem uma pontuação. E o boliche, você tem que acertar os pinos. Mas a gente vai ver um pouquinho de cada um deles agora. Vamos lá? Falando ainda sobre esses esportes de precisão, eles têm características principais. Vamos ver cada uma delas? Então, no primeiro aí, não há confronto direto entre os participantes, ou seja, cada jogador vai lá na sua vez e faz a sua jogada. Não, é diferente
como por exemplo do futebol, que a gente tem ali os adversários se enfrentando, o vôlei, adversários se enfrentando, o handebol, o basquete, né? Eles se enfrentam simultaneamente. Aqui, né, nos esportes de precisão, não, é cada um ali fazendo a sua jogada. Segundo ponto principal, o desempenho do jogador é que determina a sua vitória, ou seja, é a partir da pontuação que ele faz é que ele vai chegar ou não à vitória, tá certo? É torcer para que o outro não tenha a mesma pontuação que ele, né? Que tenha uma pontuação inferior. Terceiro ponto, os competidores precisam de uma pontaria precisa ao usar os instrumentos apropriados para cada modalidade. Como eu falei para vocês das 3 imagens que eu apresentei no início da nossa aula, cada um deles tem o seu próprio equipamento, né, como a gente pode ver aqui, mas os instrumentos utilizados são diferentes, mas o alvo existe ali, né, para ser alcançado. No caso do boliche, nós temos os pinos, no caso do dardo, nós temos ali aquela estilo uma roleta, né? E no caso do curling, vocês vão ver a marcação já na sua pista, tá? Continuando as características. Quarto ponto, o jogo deve ter movimentos controlados no manejo do objeto para arremessar, bater ou lançar e acertar o alvo determinado. Bem interessante, né? Então, essas são algumas das principais características desses esportes que eu apresentei para vocês, que são, no caso, exemplos dos esportes de precisão. Então, vamos lá agora sim conhecer cada uma dessas modalidades e um pouquinho das suas principais características. E nós vamos começar aqui pelo nosso boliche. Vamos lá? Então, já observem aqui o nosso cenário. Vocês já jogaram aí uma partida de boliche? Estamos aqui, ó, com várias pistas. Para quem não jogou, eu já garanto para vocês que é uma atividade muito divertida, onde você, além de lutar contra o seu adversário, né, de você competir contra o seu adversário, você compete com você mesmo, porque cada vez que você lança, você quer atingir ali o alvo. Por isso que ele é chamado, né, ele é classificado como um esporte de precisão, porque você tem que fazer um movimento preciso para acertar ali os nossos pinos, tá bom? Então vamos ver um pouquinho da história do boliche? Então olha só. O boliche é um jogo... Calma. Vamos lá. O boliche, lá 3.200 anos antes de Cristo, já existia um jogo semelhante, tá? Só que o jogo que a gente conhece nos dias de hoje, ele teve origem lá na Alemanha, no século III, há 1.700 anos. Ele era utilizado com fins religiosos, como para a purificação dos pecados, tá? Então, antigamente, ele tinha uma outra finalidade. Como eu falei para vocês, hoje o boliche ele tem que finalidade? Tem a finalidade esportiva, mas também tem a finalidade da questão do lazer, tá certo? Continuando. Existem campeonatos internacionais e nacionais e estaduais de boliche. Ou seja, para quem não conhece, acha que o boliche é apenas uma prática do lazer. Mas como vocês viram aí, já existem campeonatos internacionais. Ou seja, são muitos atletas, né? São muitos jogadores treinando cada vez mais a sua pontaria, a sua precisão para acertar o alvo, que no caso são os nossos pinos, tá bom? Uma outra informação é que a Copa existe, a Copa Mundial de Boliche, e ela ocorre desde 1965. Bastante tempo, né? Então, olha só, o boliche, assim como várias outras modalidades, já tem uma história. Não é um esporte que foi criado recentemente, já faz bastante tempo. E como vocês viram, tem um jogo semelhante ao boliche que data antes mesmo de Cristo, né? Então já faz tempinho. Lógico que durante a sua história ele foi evoluindo e aonde ele foi chegando, ele foi adquirindo ali as características do local das pessoas que jogavam, tá bom?
Agora sim, vamos lá falar sobre algumas características do boliche. Observem. Primeiro falando sobre o seu objetivo principal. Olha só, o objetivo principal é lançar uma bola de boliche em uma pista longa e estreita, cujo final apresenta 10 pinos dispostos na forma de um triângulo e derrubar o maior número possível de pinos. Então, observem aqui novamente o nosso cenário e observem o que eu estou falando para vocês. Nós temos uma longa pista e chegando ao final dessa pista, nós temos aqui o quê? Os nossos pinos que estão organizados em um formato de triângulo. E o seu objetivo é lançar essa bola de boliche e fazer acertar, né, derrubar os 10 pinos de uma vez só. Mas caso você não consiga, você tem mais uma jogada. E dependendo de como você se saiu nessas jogadas, você ganha uma pontuação. Vamos ver um pouquinho mais sobre o boliche. Mais uma informação, olha só. Vence quem fizer o maior número de pontos por partidas, contabilizado pela quantidade de pinos derrubados. Prosseguindo. Falando de partida, observem aí o que ocorre nessa partida. Uma partida de boliche consiste em 10 jogadas, tá? Lembrando que em cada jogada o competidor tem direito a 2 jogadas por vez para derrubar todos os pinos, ou seja, ele tem 2 chances para derrubar os pinos. Se no primeiro lançamento que ele fizer, ele conseguir derrubar todos os pinos, a jogada recebe o nome de strike. Tá? Então, quando a gente consegue acertar todos esses pinos de uma vez só, ou seja, no primeiro lançamento, na primeira jogada, a gente faz um strike. Tanto é que normalmente as pessoas gritam strike, ou seja, derrubou todos os pinos, os 10 pinos, na primeira jogada. Prosseguindo, mas se ele não conseguiu, nesse lançamento, derrubar todos os pinos, mas no próximo lançamento ele conseguiu derrubar o restante que faltou, esse momento é chamado de spire, tá bom? Então, quando ele derruba um pouquinho dos pinos, vamos supor, derrubou 6 pinos na primeira jogada e depois, na segunda jogada, ele derrubou mais 4 pinos, ele fez um spire, tá bom? Então, lembrando, mais uma vez, consegui derrubar os 10 pinos na primeira jogada, de uma vez só, eu fiz um strike. E se eu derrubei um pouquinho na primeira jogada e o restante na segunda, eu fiz um spire, tá bom? Todos eles valem pontos. Falando um pouquinho do boliche ainda, nós temos aí algumas modalidades quando a gente está falando sobre competição. Nós temos as modalidades individuais, as modalidades em duplas, em trios e em times. Então, dá para se divertir bastante, né? Na verdade, dá para competir. E aí vocês devem estar se perguntando, professora, a gente está aprendendo um pouco sobre o jogo de boliche, ele é um jogo de precisão, mas a gente não tem um espaço desse, uma casa, né, que ofereça esse tipo de jogo, uma casa de jogos. Mas aí vocês podem fazer algumas adaptações, vocês sabiam? Vamos pensar aqui junto comigo, os pinos. Qual material a gente poderia utilizar para fazer um pino? E aí? Pensem um pouquinho. Será que eu ouvi garrafa PET? Se foi isso, é isso mesmo. Vocês podem utilizar garrafas PETs, né, para fazer aí a questão dos pinos. E a bola, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma bola de vôlei ou uma bola de queimada, né, desde que a gente consiga lançá-la. Quanto mais pesada, melhor, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, né, de jogar uma partida de boliche, vocês vão ver que as bolas, elas vão variar um pouco na questão do peso. Tem umas que são bem pesadas e outras mais leves. Lembrando que essa bola, ela tem ali uns furinhos que é justamente para a gente encaixar os nossos dedos para fazer o lançamento com mais precisão. Certo? Então, esse aqui é o nosso boliche. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Prosseguindo, eu quero apresentar um outro esporte de precisão,
E agora observem aqui o nosso cenário. Nós estamos num espaço, numa pista de curling. Vamos aprender sobre um pouquinho do que é esse esporte? Então observem. O curling, ele deriva do verbo em escocês curl, né, que significa movimento da pedra. Ele é um esporte de inverno muito antigo e tradicional. Ele está nessa competição dos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, lá em 1924, em Chamonix. Então, ele é um esporte de inverno, né? Ali dos Jogos Olímpicos de Inverno. Tanto é que observem aqui a pista. A gente olhando assim, parece uma pista normal, mas saibam que isso aqui é gelo, tá bom? Vocês vão já saber o porquê. Vamos ver aí algumas características do curling. Então, como eu falei, o curling, ele é um esporte de precisão e estratégia, ou seja, ao mesmo tempo que você tem que lançar com precisão esta pedra, você precisa ter estratégias para chegar no seu alvo, tá? Nós temos aí 2 times com 4 jogadores cada, e cada um deles tem a sua função durante o jogo, certo? Qual é o objetivo do curling? É atirar suas pedras o mais próximo possível do alvo demarcado. Então, olha aqui para mim novamente. Observem aqui o nosso cenário, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, várias pedras, mas vamos observar aqui que o jogo já está num andamento maior. Lá atrás, nós temos um jogador que vai fazer o lançamento dessa pedra. Então, ela vai vir deslizando e o alvo deles é justamente esse aqui que está ao lado. É chegar aí dentro desse círculo vermelho, tá? Nessa bolinha branca, tá? O alvo principal é esse. Quanto mais próximo dele, mais pontos você faz. Ou se você realmente conseguir estacionar a sua pedra dentro dessa demarcação, você tem aí uma pontuação máxima, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre a questão do curling. Bom, vocês já viram que ele é um esporte super diferente do que a gente conhece. Então, é claro que ele vai precisar aí de equipamentos específicos. Começando aqui pelo nosso instrumento do jogo, que é a nossa pedra, tá? Então, é uma pedra de granito que vai pesar entre 17 e 20 quilos, tá? E ela possui essa haste aqui, ó, umas em amarelo, outras em vermelho, que é justamente para a gente segurar para fazer o lançamento com precisão. Além da pedra, vocês viram lá na nossa cartela uma imagem de alguns jogadores que tinham o quê? Tipo uma vassoura, é chamado de vassoura mesmo, que é um dos equipamentos super necessários para o andamento do jogo. Que quando essa pedra vem deslizando, os jogadores eles estão meio que varrendo, né? Que é para diminuir a fricção da pedra com a pista e fazer com que ela deslize melhor. E esse ato de varrer serve tanto para manter a pedra na mesma direção ou ir para uma direção diferente, tá? Mudar a direção dela para chegar no alvo principal, que é esse que vocês estão vendo aqui ao meu lado, tá bom? Prosseguindo, ainda falando sobre os equipamentos, nós temos aí dos nossos jogadores, né, dos nossos atletas, nós temos sapatos, e é claro que a sola desse sapato vai ser diferenciado, tá bom? O nome do sapato é o Slind Foot, que é feito justamente para deslizar sobre o gelo. Nós temos relógios, que são úteis para os varredores controlarem a quantidade de tempo que eles passam varrendo a pista, ou seja, esfregando a pista. Nós temos as calças, né, para tornar ali mais confortável o deslizamento do lançador, que encosta uma das pernas no chão. Daqui a pouquinho vocês vão ter oportunidade de ver esse movimento do lançador. E nós também temos a presença das luvas, né, que vão manter as mãos quentes e auxiliam no controle das vassouras. Então, tem um equipamento todo diferenciado, justamente porque a gente está falando do quê? De um esporte de gelo. Se a gente está falando de gelo, a gente está falando de frio. Então, a gente precisa, né, os atletas precisam se agasalhar. Prosseguindo, vamos ver aí um pouquinho dessa pista, agora de uma forma mais plana. Observem.
Então, mais uma vez, nós temos aqui o lançador e nós temos outros jogadores, né? Observem. Professora, mas tem duas equipes jogando? Tem partidas aí que são duas equipes jogando ao mesmo tempo. Então, nós temos aí o lançador, que é esse que está de joelho, né? Lembra que eu falei para vocês que no lançamento ele desliza um pouco de joelho? Ele vai lançar essa pedra e os jogadores da sua equipe vão fazer o ato de varrer lá para que essa pedra não desvie o caminho e chegue aonde eles querem, que é no alvo, tá bom? Falando um pouquinho da partida de curling, observem aí as informações, vamos lá? Uma partida de curling é dividida em 10 ends, sendo que um end corresponde ao lançamento da pedra 2 vezes por cada um dos jogadores da equipe. E aí, a equipe que conseguir se aproximar mais do centro ganha o end, ou seja, ganha ali a disputa, tá? Mas naquele end, porque lembre-se que ainda tem mais 9 aí para serem jogados, certo? Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso curling. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais informações, mas aqui a ideia para a aula de hoje é apresentar para vocês e mostrar o porquê ele é um esporte de precisão, porque ele tem que lançar ali a pedra para atingir o alvo. E falando sobre alvo, nós vamos caminhando aí para o nosso próximo esporte que eu quero que vocês conheçam, que é o nosso, na verdade, é um jogo, né? Que é o jogo de dardos. Então, já observem aqui ao meu lado, tenho aqui alguns alvos que vocês já devem imaginar como é que ocorre esse jogo. Então, vamos conhecer um pouquinho do jogo de dardo? Então, esse jogo, ele surgiu lá na Inglaterra, cuja origem remonta à Idade Média, ou seja, existe há muito tempo, tá? E consiste no arremesso de dardos contra um alvo circular apoiado numa superfície vertical. Então, dardos são justamente os equipamentos, né, que a gente lança, né, o objeto que a gente lança para atingir esses alvos que estão aqui. Ele é pequenininho, então você tem que lançar e atingir esse alvo. Prosseguindo com as informações sobre o dardo, vamos ver o que mais nós temos para explicar para vocês. Então, olha só. O alvo, há 2 tipos de alvos. Nós temos o alvo convencional e o alvo eletrônico, né? Que é aquele que já acusa aí a pontuação. Olha só, esse alvo, ele é dividido em setores numerados de 1 a 20, onde o centro do alvo é composto por 2 pequenos círculos. O maior é denominado bull, né? E vale 25 pontos. Ele normalmente vai possuir a cor verde e nós temos o menor de cor vermelha, que é chamado de bullways, né? E vale 50 pontos. Muito bem, então nós temos aí já no centro desse alvo uma pontuação grandiosa, um valendo 50, que é o círculo menor, e o outro valendo 25 pontos, que é o círculo maior. Falando um pouco do equipamento dardo, do objeto que a gente utiliza para atingir esse alvo, ele tem aí algumas características específicas. Observem, o peso e a forma dos dardos, eles vão variar, tá bom? Ele pode ser feito de latão, níquel, titânio ou tungstênio, tá? As pontas podem ser feitas em aço, quando são utilizados alvos convencionais, né? Ou em plástico, quando os alvos são eletrônicos ou plásticos também, tá certo? Prosseguindo, então observem aqui, esse aqui é o nosso alvo convencional, tá? Vamos conhecer um pouquinho das regras do jogo de dardos. Então, olha só, ele é jogado por no mínimo 2 jogadores ou 2 equipes. Outra regra. Cada jogador poderá fazer 9 arremessos de aquecimento antes do início do jogo, ou seja, eles têm um momento aí de preparação para realmente iniciar. Cada um vai jogar aí 9 arremessos para testar a sua pontaria, a sua precisão no movimento, né? Outra regra, cada jogador ou um de cada equipe
deve arremessar o dardo contra o tabuleiro para determinar quem joga, quem começa o jogo, na verdade. Aquele que mais se aproximar da mosca, né, ou seja, do círculo menor, vai começar o jogo. Outra regra: cada jogador tem direito a arremessar 3 dardos por jogada, ou seja, 3 chances para atingir aí o alvo principal. Depois dos dardos serem arremessados, o juiz contabiliza os pontos e o jogador retira os dardos do alvo. Outra regra: na vez do jogador arremessar, todos os demais jogadores devem posicionar-se antes da linha de lançamento. Não pode ficar espalhado aí pela área de jogo, né? E assim como outras modalidades, né, o jogo de dardos também tem as suas vertentes, tá? Tem as suas formas de jogar. Então, possui diversas modalidades. Vamos ver quais são essas modalidades? Olha só, nós temos a modalidade 301, 501, 701, 1001, nós temos o cricket, o killer, o Mickey Mouse, entre outros. São muitas modalidades. E eu trouxe uma para vocês, que é a modalidade 501, que é o jogo mais difundido e o mais utilizado em campeonatos oficiais, tá? O jogador, ele começa com 501 pontos e a cada jogada ele vai descontando, né, o total de pontos obtidos. E quem chegar primeiro a 0 ganha a partida. Então essa é uma das formas de se jogar o jogo de dardo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora, para vocês visualizarem e saberem como ocorre cada um desses esportes de precisão que eu apresentei para vocês, acompanhem o vídeo. Qual desses esportes de precisão você mais gostou e qual você gostaria de experimentar? São bem interessantes, né? Vocês viram ali o curling, que é o mais diferente de todos? Vocês viram lá o ato de varrer ali, a vassourinha em ação, que era justamente para fazer a pedra de granito chegar no seu alvo? É bem interessante, né? E aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas quais serão os benefícios, o que a gente ganha ao praticar um esporte de precisão? Vamos ver? Observem aí. Primeiramente, a melhora. Então, vai desenvolver e vai melhorar esses dois fatores, que é a atenção e a concentração. Segundo benefício, desenvolve as habilidades motoras finas, ou seja, você tem que treinar bastante aí a sua pontaria. Vai melhorar a sua postura, porque para lançar, arremessar, você tem que ter uma postura, né? Cada modalidade vai exigir uma postura diferente. Outro benefício é que promove a disciplina pessoal, ou seja, você se torna uma pessoa mais disciplinada, não só nos jogos de precisão, mas em todos os outros tipos de jogos e esportes também, tá? Tem essa questão da disciplina. Vai desenvolver a resiliência e a capacidade de lidar com fracassos e sucessos de forma equilibrada, que é justamente o saber perder e ganhar. É claro que quando a gente está ali jogando um jogo, um esporte, a gente quer ganhar, mas nem sempre isso acontece. Então, você também aprende a saber lidar com o perder e ganhar, tá? Outros benefícios: melhora a capacidade de tomada de decisões
E por fim, nós temos aí, desenvolve as habilidades de planejamento e estratégia. Em todos os esportes que eu demonstrei para vocês hoje, a gente viu que o planejamento e a estratégia é muito importante. Muito bem, alunos, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre os esportes de precisão, que vocês se aprofundem ainda mais sobre cada um deles, tá bom? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.